Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eu tenho até 5h30, não é isso? 5h30? Até 5h30. Boa tarde. Eu já quero começar fazendo um movimento com vocês, tá certo? O lugar é muito grande, então é meio delicado você pregar assim para um povo tão distante. Eu acredito que Jesus, quando ele ia, pregar, ele ia anunciar o evangelho, ele trazia para próximo de si aqueles que queriam ouvir a sua palavra. Então é esse convite que eu quero fazer agora a você. Então vocês que estão lá atrás, vocês que estão aqui no meio, vamos ficar todos juntos aqui na frente? Pode ser? Então, como o irmão apresentou, eu me chamo Araciana, sou membro da comunidade Recado, membro da Realidade de Aliança. Hoje eu sou a moderadora geral da comunidade. O Senhor me deu a missão de pastorear, de conduzir a comunidade ao longo desses, nós já estamos no 3º ano de governo. Temos mais 2 anos aí pela frente, né? E, dando continuidade ao nosso congresso, eu sei que é um desafio para nós, estamos aqui desde de manhã cedo, mas acreditando nessa graça do Espírito Santo que nos sustenta, nos alimenta, nos conduz, vamos crer que iremos acolher aquilo que o Senhor tem de uma forma particular para falar ao coração de cada um de nós, certo? Bom, então foi me pedido, a Tazi veio de mais cedo, no início da tarde, falar para vocês sobre um pouco da vida de santidade, qual o caminho que nós precisamos viver, percorrer dentro das realidades das novas comunidades. Existem alguns documentos, mas especialmente um que se chama Igreja Rejuvenesce, traduzindo para o português, que fala um pouco sobre essa questão dos carismas e quais são os critérios, os princípios que relatam para a autenticidade de um carisma. Ou seja, em que se diz assim, esse carisma de fato é uma novidade do Espírito, é uma resposta para a igreja nos tempos atuais. Então, para eu saber aqui, como é que eu vou saber, meu Deus? Quantas comunidades nós temos? Sei que tem algumas irmãs aqui da comunidade Recado. Todas as comunidades, se alguém não for dessa realidade, por favor, aí só levanta a mão. Existe alguma comunidade aqui que é uma comunidade de serviço? Tem? Ou todas as comunidades que aqui se encontram acreditam, vivem um caminho de formação por acreditar na originalidade de um dom. Que você é um carisma, uma resposta, certo? Todos? E fazem um caminho dentro da sua comunidade de uma consagração de vida. Eu sei que ela perguntou de professar os conselhos evangélicos e tudo. Fora os irmãos aqui da Corpo Místico de Cristo, tem no meio de nós alguma outra comunidade de reconhecimento diocesano no nosso meio? Que pode ser que tenham vindo de outras dioceses que não seja Fortaleza. E na sua diocese, a sua comunidade já tenha recebido reconhecimento. Não? Eu estou falando termos assim muito distantes, ok para vocês, né? Pronto. Então, eu não vou me deter a falar sobre a questão de todos os critérios. Foi me pedido para falar um critério. Qual é o critério? É o critério sobre os frutos espirituais. Então, a nossa comunidade, para que ela seja comprovada, para que a autoridade eclesial, no caso o bispo, então as comunidades de reconhecimento diocesano, pontifício, seja reconhecida, ela precisa se enquadrar em alguns critérios. E um deles é que a comunidade ela apresente frutos
espirituais, a presença de frutos espirituais. Assim como a vida de santidade, a gente enxerga uma evangelização autêntica, uma relação entre irmãos, entre outras comunidades, essa dimensão eclesial. Me tira uma dúvida, o som está indo e voltando ou vocês estão conseguindo me entender bem? Está bem? É porque eu escuto eco, aí eu não sei se está ok. Bom, então eu vou pegar uma passagem bíblica, e quero que vocês, por favor, acompanhem junto comigo, bem conhecida de todos nós, que é a passagem do Evangelho de João, capítulo 15. É o texto de Jesus, a videira e o vinho. Tenho certeza da vinha, né? É uma passagem conhecida, sim ou não? Pois bem, vamos ver qual é a novidade do Espírito para nós nesta tarde. Posso ir? É logo no começo, João 15, versículo 1. Diz: Eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o vinhateiro. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele o arranca, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, o purifica, a fim de que produza mais. Vós já estáis purificados pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim, como eu permaneço em vós. Do mesmo modo que o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a vinha, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, e no qual eu permaneço, esse produzirá fruto, e os frutos serão frutos em abundância. Palavra da salvação. Não é um texto bem conhecido? Então, o que é que Jesus ele fez? Esse aqui nós já estamos começando as despedidas, o que vivemos liturgicamente nesses últimos tempos. Domingo passado foi o domingo de Pentecostes. O próximo domingo será amanhã, a festa da Santíssima Trindade, onde nós precisamos viver bem para que a santidade se concretize em nossa vida. Esse relacionamento com cada pessoa da Santíssima Trindade. Eu preciso ter uma experiência concreta com a pessoa do Pai que me cria, com a pessoa de Jesus que me salva e com a pessoa do Espírito Santo que me edifica, que me educa, que me aponta, que me mostra o caminho a seguir para que eu seja um Cristo no mundo. Então, o que é que a palavra ela fala diante daqueles que não permanecem na videira? O que é que ele vai fazer? Ele corta. Então, aí você pode chegar e dizer assim, mas eu vejo irmãos dentro de comunidades, ou até mesmo dentro da igreja, que não vivem o evangelho, não vivem os sacramentos, não vivem a doutrina da igreja, mas estão dentro da igreja. Eu diria que esses irmãos não permanecem na igreja, não permanecem na vinha. Digo sim ou não? E aí, é uma questão para se refletir, não é verdade? Porque nós enxergamos realidades dessas no meio, não estou dizendo no meio da sua comunidade, estou dizendo na igreja. Não existem pessoas que vão para a igreja, vão para a missa todo domingo, porém vivem uma vida, muitas vezes, que não seguem a doutrina da igreja católica. Vamos um exemplo. A pessoa se diz católica, vai para a missa, mas também se diz espírita. Não tem pessoas assim? Então a pessoa se diz, é católico e vive em pecados graves. Alguns momentos elas podem viver em pecados graves pela ignorância. Nós não vamos entrar aqui no mérito da conduta de vida do outro, certo? Não é essa a minha proposta com vocês. A minha proposta é o que me faz permanecer. O que me faz, de fato, estar unido, inserido na videira, que é o Cristo.
O que me faz estar, então você mesmo que está dentro de uma comunidade, não tem como garantia que a sua permanência, de que você irá dar frutos pelo fato de estar dentro de uma vida comunitária. É isso que eu estou querendo falar para você. O que vai me fazer garantir dar frutos, de permanecer de fato, não somente de corpo ou de mente, mas de vida, são os frutos. Me fiz entender agora a diferença? Então, esse permanecer unido, que Jesus vem falando nesta parábola, primeiro ele se apresenta como quem? Eu sou. Eu sou a videira. Por que Jesus ele diz que ele é a videira? Existe toda uma razão que nos explica. Porque Jesus vive o que nós chamamos de união hipostática. Que nome é esse, Araciano? O que isso significa? Significa dizer que Jesus assume na sua natureza, ele é Deus. Mas Jesus ele é 100% Deus e é 100% homem. Que São Paulo fala tão bem, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por cada um de nós. Então esse é o mistério da encarnação. Jesus assume a nossa natureza de homens para nos salvar, nos justificando do pecado. Isso é o que a gente fala lá do nosso querido no Seminário de Vida no Espírito Santo, né? Não é nenhuma novidade para vocês. Mas onde é que eu estou querendo levá-los junto comigo? É que Jesus, ao se fazer pessoa humana, esse processo de vida para nós hoje, estarmos inseridos e permanecer na videira e de sermos esses ramos, por isso os diferentes carismas, as diferentes ações evangelizadoras, porque nós somos únicos. Existe uma particularidade de dom que é você, que é uma riqueza, e onde o Espírito vai se manifestar para o bem comum do povo de Deus. Mas eu preciso sempre partir desse princípio, que é o Cristo quem faz a obra. E como é que o Cristo faz essa obra através de nós em sua igreja? Qual foi a promessa de Jesus? Ele salva, ele justifica. E o que é que ele diz? É preciso que eu vá para que seja enviado o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, aquele que nos indica o caminho, aquele que nos mostra. Então, Jesus é o caminho. Isso está claro para vocês? De Jesus ser o caminho. Esse modelo quando ele se encarna, o mistério da encarnação, que nos leva a viver a salvação. E aí, como é que essa salvação se concretiza em nossas vidas? A salvação se concretiza em nossas vidas pela ação do Espírito Santo. E como eu irei enxergar a ação do Espírito Santo na minha vida? Olhando os frutos. Como você vai dizer que uma planta ela é fértil? Você pode chegar e olhar e dizer, né? Vamos fazer de conta, vamos usar a nossa imaginação. Aqui eu sei que basicamente nós temos diversas astromélias. Essa planta aqui, ela não está inserida na raiz no caule. Foi arrancado e foi feito esse arranjo belíssimo aqui para nós, não foi? Mas vamos imaginar que nós temos uma árvore fincada em um solo e essa raiz vai ter ramos, assim como esses diversos galhos que nós temos. Quem são esses galhos? Cada um de nós. Nós somos esses galhos, que é o que a palavra de Deus chama de ramos. Mas o que vai me fazer manifestar a seiva, os nutrientes que precisam partir a partir de mim, né, sair a partir de mim, são os frutos do Espírito. Aí nós vamos falar da relação da Santíssima Trindade, um pouquinho de doutrina. A relação de amor entre o Pai e o Filho se gerou a pessoa do Espírito Santo. O amor que é derramado sobre cada um de nós. Tranquilo? Então, vocês estão conseguindo me acompanhar? Pois bem.
E aí, nós vamos agora compreender um pouco o que nos impede, porque agora a gente já tem ciência. O Senhor nos chama a permanecer. E esse processo de permanência no Senhor não é somente eu estar fisicamente dentro da igreja, fisicamente dentro da comunidade. Eu preciso ter uma atitude, eu preciso que minha vida manifeste através dos meus comportamentos, através da minha conduta, através daquilo que eu falo, penso, sinto. A presença de Deus. Esse é, de fato, o permanecer na videira, que é o Cristo. Ok? Pois bem, e aí os grandes estudiosos vão nos falar também, então nós vamos agora para uma outra passagem bíblica, que é a de Gálatas 5, que vai descrever para nós sobre quais são os frutos espirituais. Porém, antes de nós falarmos sobre esses frutos, vamos lá. Ele disse que a planta ela precisa ser o quê? Nutrida, né? Ela precisa ser regada, ela precisa ser podada. O que isso significa na prática da nossa vida em Cristo, na prática da nossa vida espiritual? Que nome nós vamos dar a isso no nosso cotidiano, dentro da nossa vida comunitária? O que seria? Será que eu consigo ouvir vocês? É porque eu costumo gostar de pregar e as pessoas me responderem, fazer essa questão de diálogo com o público, né? O que seria na prática, então? Falar um pouquinho mais alto. A intimidade com a palavra de Deus vai me levar a dar, né, os meus ramos quantos maiores. Aí eu vou conduzir o quê? Permanecendo na seiva, alimentando a minha vida sacramental, alimentando a minha vida de oração, fazendo todo que esses nutrientes eles vão transbordando, eu vou gerar fruto. Então vocês compreendem que o fruto ele é uma consequência de uma vida, de uma permanência, de uma constância de vida com o Senhor? Sim ou não? Dá para entender, né? Que é, ok. Mas aí nós precisamos ver que dentro dessa nossa busca de vida, esse caminho que nós vamos percorrendo na nossa peregrinação terrestre, aqui, ao olhar para a nossa humanidade, nós temos pela nossa razão a compreensão de que Jesus nos salvou. Tudo isso que eu falei, agora nessa parte aqui introdutória, isso é fácil de compreender. O grande que, né, a virada da chave, digamos assim, para nós é como viver. Como eu irei permanecer de fato na videira? O que eu preciso? E aí nós precisamos compreender, a partir de um olhar para a nossa humanidade marcada pelo pecado, o que existe em nós, o que nós chamamos de concupiscências. O que são isso? São algumas inclinações que nós trazemos em nós e que a partir dessas inclinações, se elas não forem ordenadas pelo Espírito, se não forem ordenadas para o amor, isso pode me levar a pecar. Isso pode me levar a não permanecer na videira. E aí, de fato, não é que você seja cortado e vai botar fora, como eu poderia pegar uma folha aqui, tirar e jogar no lixo. Não é assim. Muitas vezes o que acontece conosco, eu posso estar dentro, mas estar fora. Compreendem? Eu estou aqui, essa rosa está aqui, mas o que é que nós podemos compreender aqui? Essa rosa bonita que você olha para todos esses arranjos, eles não estão mais inseridos na seiva, na planta, onde vai fazer com que elas cresçam e gerem outras rosas. Concordam? O que é que irão acontecer com essas rosas em breve? Elas irão murchar. Então, às vezes, nós podemos olhar para a nossa vida e dizer assim, mas estou me sentindo cansada, estou me sentindo desanimada, estou sentindo que
não tenham mais o mesmo vigor, o mesmo brilho. Mas você pode estar também em outra realidade. Sabe qual é a outra realidade? Sabe aquela passagem do Evangelho que diz assim, que chega lá, a hora do nosso encontro celestial, aí Jesus olha e diz, ou quem vai nos receber na porta do céu, e diz, não te conheço. Porque você continua sendo um excelente, porque você é uma pessoa dotada humanamente de dons, de habilidades. Não é verdade? Eu acredito que todos vocês que estão aqui, quantos colegas seus de trabalho, você vê, nossa, pessoas até mesmo, eu não sei se vocês conhecem alguém que seja ateu, e diz assim, meu Deus, como essa pessoa, ela traz assim tantas riquezas, porque a graça de Deus, mesmo para aquele que não reconhece, ela está lá. Então vamos entender essa diferença de vivermos apenas na dimensão natural e de vivermos na dimensão espiritual. A dimensão espiritual é o que nos leva a transcender, a dar respostas, assim como a Taz estava falando mais cedo, dos exemplos dos santos, daquela que soube, que passou pelo todo o desafio, por todo o sofrimento, de ofertar a sua vida para gerar, porque você vai pensar, humanamente, a mulher teve 2 filhos, os 2 filhos morreram. Quando ela vai ter um filho sadio, ela morre. E quem vai cuidar do filho? Vocês pensaram nisso? E quem vai cuidar do filho sem a mãe? Se nós formos seguir a lógica da razão humana, nós não vamos entender a dimensão espiritual que vem por detrás de tudo isso. Então nós não podemos viver neste mundo, como Jesus também nos ensina, com o pensamento do mundo. Então isso é uma das questões que nós precisamos vigiar, que existe um escritor que chama, os inimigos, porque assim, aquilo que pode ser para nós caminhos de fragilidade, que são 3, as concupiscências, o mundo e o demônio. Ai meu Deus, o demônio é o cão. Mas onde entra cada um, sem botar escândalos, disso. As concupiscências são as nossas tendências, as nossas inclinações, a marca do pecado original em nós. Vamos já descer um pouco mais sobre isso. O mundo. É porque nós estamos inseridos no meio de pessoas, Jesus ele mesmo disse, coragem. Eu venci o mundo, eu não sou do mundo. Agora também vai entrar naquela linha, não sou deste mundo. Não é isso, é porque nós não vivemos apenas para essa dimensão terrena. Nós não vivemos para a lógica deste mundo, é nesse sentido. Porque se você se deixar levar por esses pensamentos, pela mentalidade que permeia essa dimensão temporal, sem o seu olhar estar voltado para a eternidade, você vai encontrar muitas coisas que não têm sentido. Como esse exemplo dessa santa. Qual o sentido da mulher morrer, ter 2 filhos, segurar, sabendo que o filho vai morrer? É ilógico. Mas o caminho do Senhor não é um caminho de lógica, é um caminho de fé. Essa é a grande diferença. Não é um caminho de lógica, o nosso caminho é um caminho de fé. Certo? O inimigo, o que é que vem, o demônio? É porque o demônio, dependendo da nossa fragilidade, como nós vamos lidando, como vai estar a nossa vida de oração, essa nossa vida sacramental, as nossas inclinações, as nossas fragilidades, elas vão crescendo em nós. E ao invés de nós estarmos dando frutos de santidade, nós começaremos a dar frutos e cada vez mais nós vamos nos afundando no mundo do pecado. E aparentemente você pode começar com essas lindas rosas. Mas se vocês tiverem a oportunidade de olhar para elas daqui a 5 dias, a beleza vai ser de uma rosa morta, sem vida. E é assim que acontece conosco quando nós vamos aderindo às tentações que nos vêm. A tentação que passa pelo nosso olhar, que aí eu vou agora descer nessa dimensão, então, das tentações, tá certo? Ou melhor, das concupiscências.
A da carne, o amor desordenado dos prazeres do sentido. A dos olhos, a curiosidade doentia. Refere-se ao desejo imoderado de ver, ouvir, saber, com o fim de gozar de um inútil conhecimento. Então, se eu sou uma pessoa, então a gente tem que estar sempre nesse caminho de orar e vigiar. Por que eu quero saber? O que eu vou fazer ao tomar conta da vida do outro? Aí eu começo a caminhar no julgamento, porque eu quero tudo saber. Não, porque eu quero rezar pelo outro. Então a gente precisa ir sempre nessa purificação realmente dos nossos sentidos, das nossas intenções. Esse é o caminho da vida no Espírito. Onde é que vem essa questão dos prazeres do sentido, né? O que a gente chama, né? Que é a concupiscência da carne, do prazer. O prazer por si só, ele é ruim? Sim ou não? O prazer, ele é ruim? Não. O Senhor, ele te deu a graça de ter prazer para comer, não é? Mas o fato de você comer de forma compulsiva, que a compulsividade já entra de um caminho de vício, pode ser uma doença aí também que precisa de tratamento. E aí a vida guiada no Espírito, eu vou buscar o tratamento para curar a minha compulsividade. Entende? Então eu vou fazer esse caminho. Por isso que diz o caminho contrário daquilo que a minha natureza está gritando. Gritando porque eu quero comer. Tudo que eu vejo, você se sinto satisfeito, o que eu insisto? Então você já saiu da dimensão do prazer de uma questão ordenada. Certo? Porque às vezes quando a gente fala de prazer, a gente só pensa na dimensão sexual. E aí nós vamos fazer também um caminho da graça dentro das nossas vidas em comunidade. Contra o prazer desordenado, o que é que o Senhor nos dá? Qual o conselho evangélico? Da castidade, que é a purificação dos sentidos. A castidade não é só a continência. A continência é um dos critérios da castidade. O conselho evangélico da castidade envolve o quê? A ordenação dos sentidos. Por isso que o Senhor nos chama, dentro de um compromisso, a viver a castidade. Tudo ordenado para o amor, que é o próprio Senhor. Qual é a outra concupiscência, a outra inclinação que nós temos? A do possuir. Eu quero ter bens, eu quero construir, é o dinheiro para tal, e a gente vive. Aí o Deus Pai que diz, em tuas mãos está a minha sorte e a minha herança. Então por que eu tenho que remar quanto? Porque a gente quer, com toda a nossa força, e aí muitas vezes nós somos levados pela autossuficiência, somos levados pela soberba, de que sou eu quem posso. Sou eu que tenho nas mãos. Entendem? Como vai funcionar? Então você vai pensando aí dentro da sua vida, como tem sido o seu movimento. Se eu estou deixando cada vez mais o meu corpo caminhar conforme a graça, ou se eu estou deixando a minha vida, as minhas atitudes, os meus comportamentos contrários à graça. Então eu posso trazer em mim essas tendências. Se eu vou cedendo às tentações que me vêm, eu vou cada vez mais ficando fraco. Mesmo que, porque o Senhor, Ele é tão pobre, que mesmo você estando fora da roseira, como está aqui essa planta, ela manifesta beleza. Bendito seja Deus por esses arranjos que estão aqui. Só que essa beleza, com o tempo, ela vai ficando ofuscada. E você pode até enxergar a beleza também, que dependendo do seu olhar, enxergar a beleza nas flores murchas, porque tem gente que faz um trabalho belíssimo com plantas desidratadas. O que é bonito de a gente enxergar também da ação de Deus, que Deus, Ele se manifesta para o seu povo através de nós, independente de estarmos vivendo na videira. Você pode dar frutos para a igreja. O que acontece é que esses frutos que você está dando não geram conversão de vida. A maior obra de evangelização que nós precisamos ofertar é a nossa vida de santidade, o nosso testemunho.
uma vida coerente com aquilo que nós abraçamos. E quem vai fazer todo esse movimento em nós, Araciana? Quem é, irmãos? O Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo em nós. Certo? Deu para acompanhar direitinho aí? Deu, né? Então vejam bem. Então nós já falamos que existem as concupiscências, os olhos, essa curiosidade que está ligado a tanto essa curiosidade inútil, como ao amor desordenado aos bens terrenos. Apegar-se aos bens, à posse. Né? Então isso é o que nós chamamos o possuir. Qual é o conselho evangélico que vem contra o possuir? A pobreza. Todos os meus bens vêm de Deus, toda a minha vida está nas mãos de Deus, tudo que é meu é teu, Senhor. Inclusive os meus dons estão ao teu serviço. O da soberba de vida, que é o poder, considerar-se o seu próprio Deus. Não, agora a moda é a gente dizer assim, nós precisamos ter autonomia, autorresponsabilidade. Ok, precisamos sim. Mas isso tudo numa submissão profunda ao Espírito de Deus que nos conduz. Nessa vigilância na vontade de Deus. Compreendem? Então qual é o conselho evangélico? Da obediência. Então eu estou trazendo para vocês, talvez, em uma outra linguagem, o significado dos conselhos evangélicos para aqueles que desejam viver um compromisso de vida, uma oferta de vida, uma radicalidade evangélica. O porquê que eles existem para nós. Bom, vamos agora para a passagem de Gálatas. Eu tenho quantos minutos? Que eu me empolgo, às vezes. Que vai falar sobre os frutos do Espírito. Tem tempo? 10 minutos, 5? 20 minutos? Ah, glória a Deus. Então vai dar bem direitinho o que tem. Então, precisamos tomar cuidado para não cairmos nas armadilhas do demônio. Eu ouvi uma vez numa missa que eu achei bem interessante. Eu disse, nossa, é verdade, porque também existe uma linha dentro da igreja que tudo assim, vê demônio em tudo. Tudo é do cão, né? Tudo é o inimigo. Não tem um povo assim? Sai de reto Satanás e tudo. Nós precisamos olhar que o maior inimigo que nós temos, muitas vezes, se nós não tivermos imbuídos, realmente inseridos na videira, o maior inimigo sou eu mesmo. Porque sou eu que estou inserido ainda nessa realidade terrena, eu que estou inserido neste mundo. E se eu não tomar cuidado de vigiar, de fazer todos os exercícios das práticas das virtudes, da caridade, da temperança, da humildade, de me exercitar neste caminho de santidade, eu vou cedendo. E aí você vai se afastando. Deus deixa de derramar a graça sobre você? Sim ou não? Não. É a mesma coisa que a gente fala na palestra do Seminário de Vida no Espírito Santo, quando vamos falar da pessoa do Espírito Santo. Está em nós. Somos todos batizados. Desde criança, creio que boa parte. Não é assim? Recebemos o sacramento do batismo, mas nós precisamos ser batizados todos os dias, repetirmos, vem Espírito Santo. Para que o Espírito Santo nos oriente, para que o Espírito Santo nos purifique, para que o Espírito Santo nos faça enxergar o pecado que há em nós. Para que o Espírito Santo nos dê força, coragem, para descer na raiz do pecado. E sermos transformados por esta graça de Deus. E aí o Espírito Santo faz esse movimento em nós. E daí o que é que nós compreendemos, irmãos? Que para eu dar frutos verdadeiros, aí pensa aí no fruto que você mais gosta, para que você dê sabor. Quem já teve a oportunidade, pensa numa fruta. Por exemplo, eu amo tangerina, e as frutas a gente diz assim, nós não podemos ser as frutas que nem as frutas que são de o quê? De época. Está na época do caju, aí todo mundo corre a comer caju. Tem época que a gente nem vê caju, porque não tem fruto. O caju não é uma fruta que você encontra com facilidade, não é verdade? Precisa do tempo. Então, na nossa vida espiritual, o Senhor também precisa de um tempo
para trabalhar em você, para que você apresente o fruto, para que venha o caju. As castanhas a gente tem até o ano inteiro, a gente consegue encontrar. Mas a fruta caju não é tão fácil você encontrar em todo o período do ano. Mas o que vai me fazer permanecer dando frutos de santidade? Eu estar unido e deixando que a graça de Deus, ela esteja sempre transbordando em mim. Nesse exercício da prática das virtudes. Mas vamos pensar lá de novo, que eu acho que quando a gente traz esses exemplos, fica mais fácil de a gente memorizar. Eu gosto muito de tangerina. É uma fruta que eu amo. Aí você olha aquela fruta bonita, né? Assim, bem amarelinha. Aí você abre. E quando você abre a fruta, a tristeza. Não é nem podre, porque quando é podre você enxerga. Mas quando você abre a fruta, ela está seca. Não tem? Vocês já pegaram a tangerina assim? O que é que gera em você? Que tipo de sentimento você tem? De raiva. Quem tem outro tipo de sentimento? Frustração. Outro, vai lá. Tristeza. Decepção. Não é assim? E nós corremos o risco, irmãos, a começar a olhar para a nossa vida, que vai se distanciando desse exercício na vida da graça, e sermos movidos pelo sentimento da tristeza, da frustração, da decepção. Eles por si só são ruins? Não. Mas eu não posso viver dependendo deles. Eu preciso viver dependendo da graça. Eu preciso viver da fé. Isso sim é que eu preciso viver. É completamente diferente. O meu olhar precisa ser outro. Um olhar purificado. Bom, a fruta está seca. Mas eu acredito, uma música bem antiga, que eu não sei nem se é católica, né? Talvez os mais antigos conheçam, que era aquela. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais... Lembram? Se imaginar, o Criador fez uma flor brotar. Então, gente, olha que maravilha. Mesmo que você olhe para você e se encontre assim, seco, árido, sem vida, sem gosto, o Senhor faz brotar, porque a graça é derramada em enxurrada sobre nós. Então, não fica se afundando cada vez mais, mas dá teu passo, faz esse movimento. De o quê? Vou purificar meus olhos, deixa que o Senhor pode, deixa que o Senhor tire. E o Espírito Santo quer nos revelar. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós, certo? É fazer exatamente toda essa obra. Eu vou já dizer os frutos do Espírito, mas antes vamos falar sobre a ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vem fazer conosco o quê? Ele vem nos convencer do pecado. O Espírito Santo vem nos garantir a salvação. O Espírito Santo vem nos ensinar, nos educar e nos direcionar. E o Espírito Santo produz em nós frutos de santidade. Como o Espírito Santo faz tudo isso? Como o Espírito Santo faz tudo isso? Essa é a pergunta. E essa é a resposta excelente. Talvez tudo isso que eu falei aqui para você, nada é novidade. Mas a novidade não está no que eu vou falar. A novidade está naquilo que o Espírito te impulsiona a viver. Essa é a novidade da graça. Existe, até a Ásia também falou mais cedo, que eu sou assim admiradora, cada vez que eu olho aquele homem, eu digo assim, meu Deus, é um santo, pelo menos aos meus olhos. Que eu tive a graça de vê-lo e realmente foi uma experiência diferente, de um batismo no Espírito, ao ouvir aquele homem falar. Eu digo assim, meu Deus, que simplicidade, que humildade, o homem que prega na casa pontifícia, que prega para os bispos, para os grandes delegados da igreja, que prega para o Papa. Mas é isso que move o coração de Frei Raniero Cantalamessa? Não. E ele é
Claro, se você tiver a oportunidade de botar no seu YouTube aí que as tecnologias venham a nosso favor para a vida da graça. Ele diz, terminando o meu doutorado, um grande estudioso da cristologia. Mas quando eu tive a experiência no batismo do Espírito Santo, não é no sacramento do batismo, ele diz, a experiência de ser batizado mesmo no Espírito. E ele diz uma frase: não tenhais medo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Então nós devemos implorar diariamente para que essa ação do Espírito, que nos mostra quais são os nossos pecados, que nos mostra o caminho da salvação, que nos orienta, que nos direciona e que faz em nós todo um caminho transformador de vida de santidade. É isso, irmãos, que o Espírito Santo opera quando nós somos batizados. E esse batismo, essa renovação, e ele fala muito sobre o que é essa renovação da graça, de como viver e tudo mais. Deixar que o Espírito Santo revele para nós o Cristo vivo e presente. Acolher a novidade. Qual é a novidade do seu carisma? Qual é a novidade que o Senhor quer? Nós não podemos ter medo do novo. Conhecer, estar sensível ao que o Espírito Santo deseja criar no meio de nós. A novidade na sua pregação, a novidade na sua condução de oração, a novidade nas nossas ações evangelizadoras, a novidade de usarmos a tecnologia em favor do outro. A novidade na nossa forma de falar. Deixa que o Espírito Santo realmente faça jorrar rios de água viva em cada um de nós. Dá-nos, Senhor, o teu amor para que eu possa fazer o que tu queres. Toma-me, Senhor. Que seja essa a nossa súplica dia a dia. E aí vai fazer sentido nós estarmos dentro de uma comunidade. Porque a sua comunidade existe, assim como a minha comunidade existe, para responder uma necessidade do povo de Deus. Todos nós recebemos, mesmo que não estejamos dentro de um carisma específico, temos um mandato missionário. É para todo cristão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse não é um chamado somente nosso de novas comunidades. É um chamado de todo o cristão. O que acontece é conosco, batizados no Espírito Santo, compreendemos que Deus nos chama, que Deus nos capacita e que Deus ele realiza a sua obra independente de quem eu sou, porque Ele é Deus. Ele é o dono e não sou eu. E esse também é um caminho que nós precisamos construir. Lembra bem de uma coisa que não pode faltar para nós. Caminho de busca de santidade implica que você aplique a prática das virtudes. Já ouviu falar da palavra ascese? Já ouviu falar da palavra mortificação? Já ouviu falar da palavra renúncia? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Irmãos, não existe vida de santidade, vida de salvação, vida no Espírito Santo sem cruz. Mas o nosso olhar para a cruz, ele pode ser transformado pelo Espírito Santo, porque esse é o papel do Espírito Santo em nós. O nosso olhar, ele se transforma, por quê? Porque nós compreendemos que Deus não nos fez masoquistas para querermos e buscarmos o sofrimento, mas nos fez compreender que nós sofremos porque existem em nós marcas profundas que precisam ser transformadas. Então, quando Ele poda a árvore para que ela dê frutos, então é arrancar de nós aquilo que não são frutos divinos. Essa é a ação do Espírito Santo. Nos dá essa compreensão, usar a faculdade da nossa inteligência, da nossa vontade, para ordenar tudo conforme a vontade de Deus. Então vamos concluir pegando a palavra de Gálatas 5, que diz: quais são os frutos, glória a Deus que o vento tirou, quais são os frutos do Espírito?
bem conhecidos, tá certo? E olha o que é o interessante, irmãos. Nós só poderemos dar frutos espirituais se nós vivermos. Qual é o caminho? Eu preciso praticar as virtudes para que eu comece a viver os dons infusos, que são os dons de santidade. E aí, em consequência dessa vida, os frutos do Espírito, eles começam a se manifestar na minha vida. Eu estou falando de frutos espirituais. Olha a palavra, certo? Frutos de evangelização, você dá. Mas frutos de santidade, eles aparecem em nós a partir do momento desse fluxo da graça, dessa corrente de graça, desse movimento do Espírito Santo em nossas vidas. Dessa ação do Espírito em nós. Então, quais são esses frutos do Espírito? Gálatas 5, versículo 22. Mas eis o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, doçura, domínio de si. Contra tais coisas não há lei. Os que pertencem ao Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob o impulso do Espírito. Palavra do Senhor. Então eu poderia me deter aqui para explicar todos esses frutos do Espírito, mas eu creio que o momento não convém, né? Nós não temos tempo hábil para isso. O que é mais importante nós falarmos agora? O mais importante é nós falarmos, talvez, eu não sei se os seus olhos já passou, de você refletir o que diz o versículo 24. O versículo 24 diz: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Então foi tudo o que eu falei para vocês até agora. Os que pertencem a Cristo. E por que nós dissemos que nós pertencemos a Cristo? Porque nós somos de Jesus, nós somos discípulos. Nós estamos aqui, nós pertencemos a uma comunidade. Quem aqui é consagrado em uma comunidade? Já fez as suas promessas. Olha só. Então você que já fez promessas na sua comunidade, você é um discípulo de Cristo, não é verdade? Os demais estão nesse processo formativo, é assim? Ok. Então, crucificar a carne nada mais é do que dominar o corpo, disciplinar as paixões e as inclinações, ou seja, testificar a ordenação de todas as faculdades da alma. O que é que o versículo 25 ele coloca? Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob o impulso do Espírito. Então a nossa vida precisa manifestar atos virtuosos, ou seja, eu preciso exercitar-me nas práticas da virtude, e para que eu desenvolva todos os dons de santificação que preparam a minha alma, como eu já falei, a manifestar o fruto da paciência, do domínio de si, da alegria, do amor, da bondade, de todos esses frutos do Espírito. Então, esses frutos, eles são gerados a partir de todo esse caminho vivido, certo? Então, vamos permanecer na videira. Então, vamos ficar de pé. Nós vamos cantar uma música, eu não sei se vocês conhecem, mas o importante, mesmo que você não conheça, você vai ouvir, vai atento à letra e vamos pedir ao Senhor esse impulso, essa graça, esse batismo no Espírito Santo. Então, enquanto o Ministério de Música se prepara, diz: vem Espírito Santo. Faz o sinal da cruz, ó, na tua testa. A tua vontade, o teu entendimento, a tua razão esteja submetida ao Espírito Santo. Vem Espírito Santo em nome de Jesus. Agora faz também o sinal da cruz no teu coração. Vem Espírito Santo. Para que a sua vontade seja uma firme, determinada, né? Como diz Santa Teresa, uma firme determinação
de viver a vida de oração, de viver os sacramentos. Vem, Espírito Santo. Mas isso só é possível o Senhor derramando sobre nós o seu amor. Então repitam comigo: dá-me teu amor, para que eu possa fazer o que tu queres. Toma-me, Senhor, para que eu siga os teus caminhos. E então dizer: já não vivo, Cristo que vive em mim. Ó Espírito Santo, aposta-te do que é teu. Abre as portas do meu interior, ilumina as trevas, pois quero dizer: sou teu, Senhor. Quem quer ser todo de Deus? Então diga: dá-me, Senhor, o teu amor. Escuta a canção. Dá-me teu amor, para que eu possa fazer o que tu queres. Toma-me, Senhor, para que eu siga os teus caminhos. E então dizer: já não vivo, vives em mim. Dá-me teu amor, para que eu possa fazer o que tu queres. Toma-me, Senhor, para que eu siga os teus caminhos. E então dizer: já não vivo, vives em mim. ó Espírito Santo, aposta-te. Ó Espírito Santo, aposta-te do que é teu. Abre as portas do meu interior, ilumina as trevas, pois quero dizer: sou teu, Senhor. Tentando cantar junto, clamando ao Espírito de Deus: educa-nos, Espírito, direciona-nos. Vem, Espírito Santo, abre as portas do meu interior, ilumina as trevas, pois quero dizer: sou teu, Senhor. Quero ouvir a voz de vocês. Canta, ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo, aposta-te do que é teu. Abre as portas do meu interior, ilumina, ilumina, Senhor, as trevas. Quero dizer: sou teu, Senhor. Mais uma vez, todos juntos, ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo, aposta-te do que é teu. Aposta, Senhor, do nosso entendimento. Aposta-te, Senhor, das nossas faculdades mais frágeis. Que a nossa memória esteja voltada para Ti. A nossa imaginação, a nossa afetividade. Mais uma vez, força na Tua voz, ó Espírito. Ó Espírito Santo, aposta-te do que é teu. Abre as portas do teu interior. Ilumina todas as trevas. Pois quero dizer: sou teu, Senhor. Vai cantando baixinho isso, dizendo: pois
no teu coração Teu Senhor, e canta para o coração de Deus, pois quero dizer, quero dizer, para que hoje você saia daqui convicto Teu Senhor, de que a graça de Deus foi derramada sobre você, que o Senhor te impulsiona a uma nova vida, uma nova atitude. Sou teu, Senhor. Teu Senhor, Sou teu, Senhor. sou Teu Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Força, povo de Deus, coragem e sigamos. O Espírito Santo foi derramado sobre nós.